Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Rapidoc Talks de hoje. Rapidoc edição especial aqui da nossa Rapidoc Talks, onde nós vamos hoje dar continuidade em nossas entrevistas falando sobre empreendedorismo, onde nós temos um ilustre visitante que nós teremos hoje a oportunidade de conversar e conhecer um pouco mais a história, que vou em breve aqui fazer a apresentação dele, do seu Severino Benner. Então, nessa edição de hoje da Rapidoc Talks, nós vamos seguir nisso falando também sobre empreendedorismo, já quem nos acompanha aqui há mais tempo tem observado, né, podemos dizer, essas duas áreas que nós estamos abordando muito em nossas talks aqui, que é telemedicina, falar também com profissionais da área de saúde, mas também falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, já que todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes na Rapidoc são empresários, são empreendedores, são gestores, e por isso a importância de nós trazermos aqui também conteúdo, e nada melhor do que conversar com grandes empresários, grandes empreendedores do Brasil, para aprendermos mais sobre gestão, sobre negócios e sobre como avançarmos em nossos projetos, em nossas operações. E por isso é uma entrevista muito importante aqui no nosso canal, com a presença do seu Severino Benner, CEO e fundador do Grupo Benner. Então é uma alegria, damos as boas-vindas ao seu Severino. Muito obrigado, Severino, por estar conosco aqui nessa talk de hoje, aqui na Rapidoc Talks. Muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar com vocês, para a gente debater hoje um pouco os desafios do empreendedor, e que isso é uma coisa não é para muitos, né? Tem que ter, vamos falar um pouco disso. Muito obrigado aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, seu Severino. Também está me acompanhando aqui o Lucas Bá, meu sócio, fundador da Rapidoc Telemedicina, e temos juntos aí feito essa dobradinha aqui para entrevistar nossos convidados aqui na Rapidoc Talks. Obrigado, Lucas. Seja bem-vindo também à nossa talk de hoje. Obrigado, Ivan, que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui para mais uma entrevista hoje com o seu Severino Benner. Muito interessante que todo esse processo que a gente tem construído aqui ao longo do tempo, né, conversando com pessoas muito exitosas, de muito sucesso, pessoas que têm conquistado bastante coisas na sua trajetória, vão trazendo para nós e para todo o parceiro Rapidoc, enfim, para toda pessoa que assiste esses vídeos que nós temos gravado, muitos conteúdos e muitos insights também. Porque, como o Ivan comentava, né, nós temos buscado falar bastante a respeito da telemedicina, falar bastante a respeito do empreendedorismo, e no dia de hoje nós temos alguém aqui que vai poder, inclusive, conciliar essas duas áreas, já que o seu Severino tem uma larga trajetória já dentro de toda a parte da tecnologia, e tem um mercado muito conhecido dele, que é o mercado da saúde. Então, com certeza, para todos nós vai ser um conteúdo bastante prazeroso e bastante muito agregador, né, dentro da nossa jornada. E também queria lhe dar as boas-vindas, seu Severino. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito bem. Beleza. Obrigado, Severino. Então, antes de iniciar aqui uma série de perguntas, né, que trouxemos aqui para o seu Severino, gostaria de fazer uma formal apresentação do nosso convidado. Então, o seu Severino Benner, ele é fundador e CEO do Grupo Benner, né, inicialmente Benner, depois acho que vai nos comentar também sobre o Grupo Holding Benner. Fundador também da IEVO, e formado em contabilidade pela Universidade de Blumenau, e também possui MBA pela INPG Business School. Então, um pouquinho aqui da história, da trajetória do seu Severino Benner. E a primeira pergunta que trouxe aqui, né, para a gente iniciar esse bate-papo, seu Severino, é como surgiu, ou de onde, né, surgiu essa motivação para empreender tão cedo, já desde os 17 anos, sabemos aí que iniciou a sua trajetória. De onde veio e como surgiu essa motivação? Vou começar a falar da origem, né? Eu sou filho de uma professora, minha mãe, Ana Mística, e meu pai era um agricultor familiar. Então, nós sempre tivemos uma vida simples, mas nunca me faltou nada. E a minha mãe sempre me deixou um legado muito, dedicação. E quando eu cheguei aos meus 14 anos, eu percebi que essa vida de
apesar de eu ter trabalhado na roça aí até os 14 anos, 15 anos, não é uma coisa que eu queria. E aí a necessidade, o empreendedorismo nasceu numa necessidade, e meus pais não poderiam mais me manter na escola após o ginasial, e eu tinha um primo meu que trabalhava chamado Adalberto e Raiman, ele era um contador de uma grande empresa do Grupo Hering. E ele ia lá em casa, ele me falou, pô, eu preciso fazer uma coisa diferente, então faz a contabilidade. Mas para fazer contabilidade, você você tem que saber datilografia. Hoje em dia, ninguém mais pede datilografia. E aí o que acontece? Você tem que ser bom nisso. Aí eu falei, então preciso comprar uma máquina. Aí eu falei, não, então eu vou meu primeiro empreendimento foi eu engordar um porco, para vender o porco depois de 8 meses, para comprar uma máquina de escrever. Olha só. E aí eu treinava todo dia para poder arrumar um emprego, porque eu queria fazer contabilidade num colégio de padres chamado Santo Antônio, lá em Blumenau, eu sou natural de Blumenau, e o dinheiro que cobrava lá no colégio particular era muito caro. Uhum. Mas eu pensei, eu vou fazer contabilidade, porque se eu não conseguir fazer uma faculdade, a contabilidade me dá o certificado para eu tirar o CRC e poder assinar como contador, como técnico de contabilidade. Aí eu vou nessa. Lá era assim, na época você fazia científico, eu fazia contabilidade. Uhum. E aí tinha um desafio. Como é que eu vou fazer? Tinha que trabalhar, estudar, e eu tinha que morar numa pensão mais perto do trabalho, porque eu morava longe, a gente morava num sítio que era longe. Uhum. Então, eu resolvi fazer isso tudo de uma vez só. Aí, no dia 1º de março, o dia do meu aniversário, eu comecei a estudar. Foi o primeiro dia morar sozinho e também o primeiro dia de aula no colégio. Uhum. Então, naquele momento, eu tinha um desafio. Pagar o colégio, a pensão e arrumar um emprego. Uhum. E eu fiz isso tudo uma vez só. Interessante. Isso com 17 anos? Não, com 15 anos. 15 anos? 15 anos. Aos 15 anos, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar com carteira registrada. Hoje em dia isso... Nem se pode, né? Hoje em dia nem se pode e na época isso era normal, você começar a trabalhar cedo e você seguia. Meus pais falavam assim, ó, a partir daqui eu não consigo mais te bancar, nós somos em 3 irmãos, então vocês têm que se virar. E aí eu falei, então vamos nessa. Aí o ensinamento que eu tive em casa, de nunca desistir, de ser resiliente, então foi muito importante, né? E o senhor foi trabalhar no quê? Eu fui trabalhar agora é bacana, né? Chama office boy, fui trabalhar de office boy no hotel. E acho que isso me abriu muito a mente, né? Uhum. Você no hotel recebe gente do Brasil inteiro, empresários, pessoas com mais qualidade de vida. O hotel era um hotel na época de 4 estrelas, então a gente recebia muita gente. Eu aprendi muito, percebi logo que eu tinha que aprender muito. Eu tinha 2 desafios, que faltava dinheiro para pagar minhas despesas do mês, eu tinha que empreender. Uhum. Eu tinha que fazer alguma coisa além do meu emprego. Meu salário não dava de pagar o colégio e a pensão. E ainda comer ou pegar ônibus, que não tinha vale transporte na época. Então eu tinha um desafio muito grande, que era arrumar uma renda extra. Mas lidar com o público, eu aprendi lá, lidar com o público, ser gentil, atender às necessidades de um hóspede que chega muitas vezes, precisa ir na farmácia, precisa comprar alguma coisa, ou fazer uma compra para o seu afilhado, para o seu filho. Eu comecei a me interessar por isso. E aí também eu consegui ganhar um dinheiro extra para poder completar minhas despesas. Interessante que eu penso assim, imagino que o Ivan também compartilha dessa visão, que o empreendedor é uma pessoa que de uma ou outra maneira ele serve à sociedade. A gente abre, às vezes, oportunidades para as pessoas trabalharem, para as pessoas se desenvolverem. E interessante que o seu relato já mostra que ali o senhor já estava desenvolvendo essa percepção, ainda que talvez nem soubesse disso. O que era isso? Que a gente precisa, de alguma maneira, servir as pessoas.
É lógico que a gente empreende também com propósitos de desenvolvimento pessoal, com propósitos financeiros, mas a função primordial nossa, junto também à sociedade, é prestar serviço, é ajudar, colaborar. Né? E nesse seu relato, o senhor já mostrou ali o início disso, né? Então, às vezes, uma habilidade, né? Eu tinha uma habilidade desde o início, que eu era muito rápido na datografia e era perfeito na datografia. Isso me fez eu arrumar um emprego na primeira entrevista. O desafio era datografar 2 páginas com tempo e erro. E logo eu percebi, na área de turismo, o movimento na cidade. E tinha uma coisa que irritava os guias. A cidade recebia lá 15 ônibus no final de semana, Blumenau era bem turístico na época, e tinha uma burocracia de que o guia tinha que datografar uma listagem de todos os documentos de identidade das pessoas, entregar na delegacia para ter uma chancela da delegacia. Então, ele tinha que recolher os documentos, tinha que fazer isso rapidamente, devolver os documentos que as pessoas queriam sair do hotel e legalizar na delegacia. E aí eu comecei já isso aqui vai me dar um dinheiro. Quando você me paga por visitante e tal, eu fazia isso, fazia das excursões de todos os hotéis, fazia isso nos finais de semana, os sábados e sexta-feira à noite. Às vezes eu depois da aula ia lá adiantar o serviço. Então isso começou a me gerar uma receita. Então eu percebi que isso era uma oportunidade. Depois eu descobri que o guia tinha uma remuneração. E as lojas não abriam sábado à tarde. Eu percebi que as pessoas chegavam sábado às 11 horas no hotel e queriam fazer compra, e estava tudo fechado na cidade. Eu convenci 2 empresários a abrir as lojas, que era a loja de presentes, que eram 2 lojas tradicionais na cidade, e uma era roupa, cama e mesa, e outra era mais de presentes, tal, que era uma chamava Flamingo, que ainda existe hoje, e Lojas Melman. E aí porque eu ganhava se você trazer aqui as excursões, eu combinava com todos os hotéis, levava as pessoas lá, e aquilo era um diferencial. Você conseguiu abrir as lojas, e eu ganhava uma comissão se eu levava lá o turista. E assim eu fui fazendo coisas que ninguém queria fazer. Sim. E assim eu fui aprendendo como é que isso funciona. Que inclusive o empreendedor também tem isso, né? Ele tem que estar vendo o que ninguém está vendo, né? Na verdade, assim, uma oportunidade em uma situação que ninguém queria fazer algo, ali havia uma oportunidade, né? Pequenas coisas, né? Na época isso não era assim, mas mostrava um pouco o meu desejo de fazer algo diferente. Aí eu fiz uma tabela de serviços que eu poderia fazer, com valores já definidos, bem planejado. Eu quero que você eu era office boy, leva uma flor lá para minha namorada lá, tinha uma taxa de serviço para fazer isso. Aí eu quero que você pague uma prestação, eu cobrava uma taxa de serviço. Então eu tinha já era uma necessidade, mas eu já organizava isso para eu ter uma renda para poder complementar. Claro. E seu Severino, antes muito antes da criação da Benner Sistemas, que foi em 97, né? Que vamos chegar lá depois, teve alguns outros negócios nessa trajetória, né? Porque como que você foi chegar para a área de sistemas, né? Porque estamos ainda datilografando, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer. Da datilografia e contabilidade para sistemas. Aí eu saí do hotel, eu saí do hotel e tive como eu estudava num colégio que era bem renomeado, eu era sempre convidado para participar de processos. E tinha um processo, eu tinha 2 coisas, eu estava pensando já na faculdade, eu fiz um teste na universidade para trabalhar lá, que tinha uma vantagem de não precisar pagar a faculdade se eu trabalhasse lá. Ou surgiu uma vaga numa empresa que era a maior empresa de tecnologia em Blumenau, na área de contabilidade, que chamava CETIL, que era o Centro Eletrônico das Indústrias Têxteis, e nasceu em 62 a empresa, e já era uma referência, na época do mainframe, cartão perfurado, essa história toda, vocês nem conhecem isso. E aí eu fui lá fazer o teste e passei, porque eu tinha uma facilidade, trabalhava com contabilidade, fazia tudo em contabilidade. Eu era office boy, mas ganhava como office boy, mas fazia folha de pagamento, fazia contabilidade. Eu quis aprender, não estava mais interessado em salário. Cheguei lá, foi beleza.
E quando eu cheguei na empresa, me apresentaram a empresa, o RH fazia um processo de... Quando eu entrei naquelas salonas geladas, aqueles ar-condicionados gelados, aqueles computadores grandes, aquele barulho daquelas máquinas, aí eu falei, isso aqui que eu quero, um monte de tela verde, é isso que eu quero na minha vida. Eu falei, emprego é meu, não quero nem saber quanto vocês vão pagar. Sim. E aí eu comecei a fazer contabilidade nos computadores. Aquilo já foi uma evolução, porque todo mundo fazia contabilidade naquelas máquinas de contabilidade manual. E aí, fazer isso. Aí eu fui me dedicando. E aí eu fiquei 10 anos na empresa. Fiquei 10 anos na empresa, passei por todos os setores da empresa, de 79 até 80, 79 até 90, e aí passei por tudo quanto a empresa, abri 15 filiais no Brasil para a empresa, conheci o Brasil por tantas viagens que eu fazia, porque a empresa foi crescendo, chegou a ter 3.500 funcionários na minha época. Nossa, então era a maior empresa de tecnologia. E aí eu tive desafios enormes, eu gerenciei um processo que era o recadastramento eleitoral, era novo, tudo moleque, mas assim, oportunidades, grandes desafios, isso me abriu muito a mente. Você coordenar um processo desse recadastramento eleitoral, de você coletar os formulários, depois processar, depois conferir, depois devolver, envolvia muitas mil pessoas no Brasil inteiro. Mas esse processo de recadastramento eleitoral foi para todos os estados do Brasil? Todos os estados do Brasil. A CETIL que coordenou isso. Então, você imagina. Puxa, então, tudo que tinha de projetos interessantes, os caras falavam, não precisa de você. Uhum. Isso me permitiu conhecer muito. Primeiro lugar, conhecer as regiões do Brasil. Depois eu fui implantar sistemas para banco. Então, isso é outro desafio. Você conhece contabilidade? Conheço. Meu diretor me chamou, você já conhece tudo, conhece nosso sistema? Conheço. Então vai implantar bancos. Falei, não tem nada a ver, bancos com empresas. Falei, não, está aqui um livro de 400 páginas, segunda-feira já comprei a passagem, tu vai. Sabe aqueles desafios? Uhum. Desafios é você agarra o core dele. Então eu falei, não, dá aqui esse negócio que eu vou fazer. Vou preparar todas aquelas fitas para tu levar, tal, não sei o que, vai implantar. E assim foi, sempre fui movido a desafios, e eu nunca corri de um desafio. E foi uma grande escola do tempo que eu passei lá, porque eu peguei a transformação do mainframe, da fita cassete, do cartão perfurado para a fita, depois da fita, o início da microinformática, e isso foi uma bela escola. E essa empresa de software que você trabalhava, ela começou a implementar, então, nos bancos, os primeiros Sim. ERPs, digamos assim, de bancos? Sim, o CETIL era a empresa que implementava sistemas para prefeituras, para estados, para governo e para bancos. E para bancos. Na época não tinha essas de SERPRO, essas coisas, não, era uma empresa privada que fazia isso. Processava os IPTU das prefeituras, e é muito interessante, tudo isso se fazia com um computador que tinha 128 KB de memória, né? Bastante. Então, foi muito... Na época, chamava empresa de processamento de dados. Né? Você processava, recebia os dados, digitava e processava e devolvia os relatórios. Né? Então, eu acompanhei essa transformação no meio dessa mudança toda. Fiz o projeto da instalação da primeira impressora laser do Brasil. Isso foi muito legal. A impressora era maior que o andar que a gente está lá. Quando ela foi sendo montada, não cabia no andar. Nossa então era senhora. Tudo monstro, né? Era muito diferente o negócio. Mas ela fazia tudo automático. Dobrava, grampeava o carnê, entregava prontinha, né? Então essas coisas que eram novidades, né? Uhum. Eu passei para essa transformação. Hoje existem outras transformações, mas isso me deu uma visão muito grande até dos desafios, assim por diante. Claro, não, e a quantidade de transformações que a gente teve nas últimas décadas, claro que agora a gente estamos passando por várias de inteligência artificial, etc, mas a impressão que eu tenho é que essas transformações que você citou, seu Severino, foram assim, grandes transformações, na verdade, né? Ou seja, o pulo dos mainframes para microinformática foi uma mudança completa, assim, drástica, né? Foi uma mudança muito forte, né? No mundo dos negócios, né? A velocidade aumentou muito. Eu diria que as coisas são muito mais rápidas. Claro. Mas eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, o início da telefonia celular
foi de uma empresa americana que depois quebrou, que chamava Iridium. E eu trabalhava aqui para um grupo do Paraná que comprou a concessão da Iridium no Brasil. Então eu fui para a Espanha, porque tinha que trazer um software espanhol, adaptar ele aqui e tal, subir isso para o satélite para fazer todo o billing desse negócio. Porque o telefone celular era um... Eu andava com aquele celular, era uma maleta 007, quando chegava no lugar, eu abria a maleta, às vezes no restaurante tinha que atender aquilo, todo mundo olhava para mim, mas eu peguei esse início da coisa, da dificuldade, das coisas que a gente tinha que descobrir todo dia como fazer. Então foi muito importante. Eu participei de projetos, na época, muito transformadores, de ver como é que funciona, como é que é e tal. E isso vai te abrindo a cabeça para coisa. A inovação hoje está muito rápida, está difícil de acompanhar, todo dia tem uma novidade. O Brasil, o que acontecia em 50 anos, hoje em dia acontece em 3. Sim. A Covid acelerou muita coisa, então é até difícil de você acompanhar e ter investimento, que esse é o grande desafio das empresas que surgem, investir na velocidade que a mudança exige. Claro. E, seu Severino, e como aconteceu aquele encontro, pelo que eu entendi, lá na FenaSoft, em 97, né? 96, 97? Como é que foi aquele momento, que também não foi uma coisa muito planejada, né? Pelo que eu pude perceber. Eu preciso voltar um pouco para vocês entenderem. A empresa que eu trabalhava, ela quando surgiu a microinformática, quando a IBM lançou o computador lá, o primeiro computador na microinformática, como nós éramos uma empresa de muitos programadores, na época do mainframe, todo mundo queria fazer software para empresas pequenas. E eu fiz um business plan, eu diria que foi o primeiro business plan que não deu certo. Para a empresa que eu trabalhava, onde a gente queria separar de 3.500 funcionários, 50 funcionários para fazer software para microinformática. Já que a empresa tinha uma marca forte, tinha muitos clientes no Brasil, públicos e privados, era um caminho. Mas aí o nosso presidente, ele falou que aquilo era uma brincadeira da IBM e não apostou. Eu reuni e os funcionários iam ter 49% da empresa, iam pagar por isso e nós íamos separar 50 pessoas. Quando esse projeto não foi aprovado, muita gente boa saiu. Por isso que Blumenau se tornou o polo de software. Blumenau, Maringá, Campo Grande, são os polos de software. As pessoas que trabalhavam saíram em massa para comprar um computador, para começaram a trabalhar em casa, e surgiram muitas empresas a partir daí. Algumas evoluíram, outras não deram certo, como hoje o mesmo mundo de startup. Umas não muda nada, só que na época não chamava startup. Claro. Mas antes de eu completar 18 anos, eu já tinha criado uma empresa de contabilidade, chamada Acom, que é hoje a maior empresa de contabilidade lá do Vale do Itajaí. E aí eu fui falar isso para o meu presidente falou assim, boa ideia, mas eu vou ser teu sócio. Aí ele me deu lá um dinheirinho não deu nem para registrar a empresa, eu não tinha essa visão de, espera aí, o capital é tanto, o investimento é tanto, não tinha isso. Eu queria fazer. E aí eu comecei, paralelamente eu já tinha uma empresa, tinha lá 40 funcionários, trabalhava fora de hora, já tinha uma pessoa que cuidava, e eu captava clientes da própria CITIL que não faziam a parte de contabilidade, ela só processava a contabilidade, era uma oportunidade, a empresa processava, mas não assinava. E aí eu criei uma estrutura para assinar os balanços. E isso me dava uma renda, assim por diante. E aí eu tive mais uma outra empresa, que depois eu vendi para os funcionários. Eu vendi essa empresa também de contabilidade, porque eu percebi que eu queria voltar para software. Porque quando eu saí dessa empresa, eu me afastei do mundo do software, me dediquei 2 anos só a essa parte contábil. Que já estruturei ela, fiz muita coisa lá, a nível fiz um birô de processamento de dados, comprava uma hora de mainframe de noite, porque era mais barato, processava de madrugada, tinha vários negócios que eu fiz através do escritório. Mas eu queria voltar para o software. E aí eu vendi a minha participação e criei uma empresa de software. Mas aí surgiu uma coisa em 94, 93, que era os bancos de dados. A gente fazia software, mas não era em Oracle, SQL e tal. E aí foi mais ou menos os anos que a SAP veio para o Brasil e se falava de ERP. E a gente já tinha software de empresas de sistema integrado.
E aí, o que a gente fez? Aí eu tinha uma empresa, faleceu o meu sócio, que era o técnico, e aí eu não tinha uma coisa que hoje eu falo para todo mundo que está criando uma empresa, tem um acordo acionista desde o momento do momento zero, prevendo todas as coisas que podem acontecer. Na época não tinha essa percepção. Hoje, meus negócios, a primeira coisa que se discute como é que vai ser o acordo acionista, depois vamos discutir a sociedade, que é o acordo acionista, ele trata do dia a dia. E aí eu tentei comprar a empresa, não comprei, a viúva não queria vender e também não sabia tocar, e aí o que acontece? E aí eu resolvi, não tenho paciência mais aqui para lidar com isso. E aí nós estávamos na Fenasoft e eu fiz um business plan para criar uma grande empresa de software em Blumenau, que junto com os sócios da Senior, a gente ia criar uma empresa com algumas pessoas que saíram da CETIL, que não estava indo muito bem, porque hoje eu falo, inclusive assim, quando você quer empreender, se você é técnico, arruma um sócio ou um consultor, um sócio que seja mais visão de negócio. Então, as equipes que saíram e não tinham uma pessoa comercial, de negócio, financeira, tiveram mais dificuldade. Ou seja, desculpe interromper, sempre é aquilo que sempre se fala, não é? Que os sócios, as pessoas que vão tocar um negócio precisam ter características que se complementam, não adianta simplesmente juntar coisas que são idênticas, né? É difícil, né? Quando você cria você é um técnico que está bolando um projeto, um software e tal, de você aceitar que você não sabe tudo, né? Claro. E, inclusive, existe uma grande transformação e muitos não conseguem. Foi meu grande desafio também, deixar o lado técnico para ser o lado empreendedor, o lado de se sair da área técnica e ir para o lado gerencial. Você ser mais gerencial. E às vezes as pessoas não conseguem. A gente brinca no dia a dia, poxa, perdi um excelente técnico e ganhei um péssimo gerente. Sim. Essa é a grande mudança na vida profissional de uma pessoa. Mas às vezes o técnico na área de tecnologia, empresa de tecnologia, ele precisa estar lá a vida toda na empresa, criando coisas, resolvendo problemas. Então, as empresas, se você estudar as startups, ou elas tiveram logo entrou um fundo, que aí o fundo coloca essa estrutura, é consultoria, é o cara, monta o time. Senão, geralmente, tem uma pessoa com visão não técnica ou mais comercial, de negócio, financeira, que vai dar o equilíbrio. Sim. É para que haja um complemento, né? Porque também, eu imagino que o contrário é um problema também, né? Às vezes o empreendedor ser um gestor, mas ele não tem um apoio forte na parte técnica, claro, né? Ou seja, ter que talvez terceirizar a parte técnica, falando de uma empresa de tecnologia, é complicado também, né? Ou seja, o bom é que na sociedade haja esse balanço, né? E aí, esse plano de negócios aí não evoluiu, que quando nós reunimos várias pessoas que eram para compor esse novo negócio, que não ia chamar Bene, ia chamar outra coisa, a gente também descobre as vaidades, né? Quando você bota vários técnicos na mesa, aí na área de tecnologia, agora religião, né? Cada um tem a sua. E aí é difícil, né? Você vai fazer um grande projeto, não pode cada um ir para um lado. Claro. E aí cada um defendeu. E a gente não entendia isso, né? Nós estamos discutindo um negócio, tecnologia muda. Eu sempre falava, tecnologia muda, a tecnologia de hoje não é de manhã. Mas aí não viabilizou por causa dos técnicos. Porque, eu quero para esse lado, eu quero para esse lado. E aí, o caso da tecnologia que mudou toda. Nenhuma delas sobreviveu. Então, veja bem como é que é isso. E aí, nós estávamos na Fenasoft e tal, aí eu estava lá no stand lá na Senior, fazendo uma reunião para decidir que nosso negócio não ia para frente. Aí passa o Zé Milton, que fundou, a Benner foi fundada por mim, e o Zé Milton passa, por que você está aí, né, falando com o pessoal lá? E eu tinha um stand e eles tinham um stand. E aí ele falou, não, discutimos isso. Eu falei, olha, e o Zé Milton era um cara que criou o primeiro editor de texto no Brasil, o Fácil. Quer dizer, vocês não chegaram a conhecer, mas o Fácil foi editor de texto, é o Word brasileiro. Só que aí a Microsoft veio e deu de graça para todo mundo um tempo, e aí matou todos os editores. Tinha 3 editores de texto nacional, que nenhum vingou, porque essas empresas não tinham fôlego para aguentar 3 anos sem vender. Sim. Ou entrar numa guerra dessa. Aí ele falou, olha, o meu negócio que eu faço,
que foi a primeira empresa assim que disparou lá em Blumenau, conhecida nacionalmente, mas não tinha fôlego para enfrentar, não tinha esse negócio de um investidor, vamos fazer assim. E aí ele falou, olha, eu tô dentro. Nasceu lá, então, a Benner. Aí nós se reunimos 2 meses depois para discutir o business plan e fazer. Eu peguei o business plan, já estava pronta, vamos fazer aquilo, tal, vamos mudar aqui, e criamos a Benner. A Benner nasceu, na realidade, nasceu em cima de um problema que eu tive, de uma sociedade que não estava indo bem por causa de eu perder meu sócio, e tinha um problema de conflito, e aí meu advogado falou para mim assim, olha, isso tudo tu vai ganhar na justiça, tu já ganhou, mas por que tu não cria uma empresa nova? E aí nasceu a Benner. A Benner nasceu por um desafio que eu tive na minha vida de repensar e fazer um novo negócio. E ela nasceu inicialmente atendendo qual segmento? Nós começamos a fazer um RP e um RH. Começamos a fazer um produto, na época existia quem era forte, praticamente mudou, o mercado era diferente. Tinha uma DataSul, que era muito forte na indústria. Tinha uma Microsiga, que estava vendendo sistemas integrados, como eu tinha uma empresa anterior, chamava PC Auxiliar. E você tinha a RM. Aí eu falei, vamos seguir o caminho dessas empresas e vamos fazer um RP em RH. Na época, as empresas tinham isso, processava a contabilidade, processava essas coisas no mainframe. E nós vamos fazer isso, fazer um produto que gera um sistema integrado. Claro. Não esquece que naquela época todo mundo tinha já sistemas em micro, mas tudo assim, eu comprava a contabilidade de uma empresa, não era nada integrado. Nada integrado. Sim. Você comprava pedaços. Que mais ou menos estamos voltando agora de novo, né? Quer dizer, se criou um negócio chamado microserviço, se compra tudo pedacinhos e vai lá, vamos resolver a integração. Nós estamos voltando de novo, né? Quer dizer, o que era um produto integrado, que resolvia tudo, nós estamos voltando agora com aquela discussão, não, faça tudo em microserviço, faz pedacinhos e isso se conversa. Mas manter isso conversando é um desafio. Sim, né? Claro, não, com certeza, porque cada pedacinho desse é uma empresa diferente, né? Com políticas e, enfim, processos e times diferentes, né? Então, ela começou com esses 2 módulos, mas e começou em quais segmentos, seu Severino? Aí já não tem segmento. Na época ela tinha segmento. Quem precisasse um sistema de RH, quem precisasse um sistema de gestão, que eu chamava RP. E vocês atendiam empresas de vários portes. Isso. Mas nós tivemos logo, a gente estava com 6 funcionários, e aí nós fomos convidados por um grande grupo econômico do Sul, que era o maior grupo na época, que eu já fazia trabalho para eles na minha outra empresa para informatizar. Eles tinham saído de um projeto com uma empresa holandesa, mal sucedido, eles me chamaram lá e falaram assim, você não está fazendo um RP? Eu falei, estou. Então, implanta aqui 40 empresas para mim. Olha só. E aí, foi um problema. 6 funcionários, aí o cara falou, não sei o quê. Mas o cara já achou que eu era grande. Mas aí é o seguinte, eu falei, eu preciso de 2 dias para pensar. Falei para o presidente do conselho. Ele falou, você conhece tudo da nossa empresa? Você já faz software aqui para a gente? Eu falei, beleza. E aí fui para cá, dirigi 200 e poucos quilômetros, que era em Curitiba, voltei para Blumenau, cheguei para o Zé Milton, temos 2 coisas, eu tenho 2 coisas para te contar, uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa boa é que arrumamos um cliente grande. Pô, que maravilha. Mas não temos produto? Mas vamos fazer. E coisa ruim, tem que contratar amanhã 60 pessoas. Tu tá louco, não temos nem local, porque a Benner nasceu numa edícula da casa dele, mas vamos dizer que a garagem era lugar que as filhas brincavam de boneca. Acabamos com as bonecas das filhas lá e fizemos um escritório, mas cabia 7 pessoas só, com as bancadas na parede, não dava nem botar mesa, 7 pessoas bancadas na parede. Aí eu falei, mas não temos nem um prédio. Eu falei, amanhã, até sexta, tu vai ter um prédio, para botar 70 pessoas. Esse está resolvido. Como assim? Falei, isso é comigo. Você vai me ajudar a entrevistar e convidar os teus amigos que trabalhavam contigo no CTU para a gente botar 70 pessoas. E você é louco. Eu não sei o quê. Falei para o dono da empresa assim, vamos em frente. E aí a Benner, ela se desenvolveu, um cliente grande, velocidade de desenvolvimento, a gente conseguiu concluir o produto.
e a gente foi para frente. E foi muito importante, é uma decisão. Às vezes a gente tem que arriscar. Claro, tinha todos os riscos. Se fosse para analisar de risco, e se não dá certo, se a gente não conseguir entregar, se o sistema não vai rodar, se o sistema... Falei, não, ou nós vamos ou não vamos. Claro. Então, na vida empresarial, você tem que tomar alguns riscos. Certo? E tem que ter sorte e risco e não vai embora. Você tem que, às vezes... Se você começa a dizer não, quer o cliente perfeito, se é o cliente perfeito, não teria... Tem uma frase do Tiger Woods, que eu acho muito boa e que se adequa a essa situação que o senhor viveu, que ele dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Claro, no seu caso, alguém poderia dizer assim, poxa, que sorte que a Benner Sistemas deu lá de conseguir esse grande cliente. Agora, olha toda a trajetória que o senhor está nos contando, que o senhor teve que passar, vivenciar coisas que deram errado, coisas que deram certo, para que o senhor pudesse chegar naquele momento, dizer para o seu sócio, vamos, deixa que essa parte aqui eu vou arrumar o prédio, vamos conseguir as 70 pessoas e vamos dar o salto. Né? Porque... A oportunidade ela vem e pode ser que ela apareça para uma outra pessoa, só que se a pessoa às vezes não tem toda essa visão que o senhor teve, de toda a sua trajetória, todo o seu histórico, como seria hoje a Benner Sistemas? Talvez nem existisse. Né? Então, interessante esse momento. Assim. Na verdade, eu sempre digo assim, se nesse momento o sócio diz, não isso é muito grande para a gente, a empresa toma outro rumo. Claro. Outro rumo. E claro que não é só, a gente não acertou sempre. Depois, esse cliente, em 2001, ele teve um problema financeiro e também teve outro aprendizado. Não depender, 80% da empresa dependia daquele cliente. Então, o que acontece? Ele nos ajudou alguns anos, mas depois também tivemos a dificuldade e a gente... Foi o primeiro momento difícil da gente... 2001, a gente estava precisando repensar a empresa e tomar decisões difíceis. Claro. Mas tínhamos um produto. Sim. E tínhamos 2 produtos, um RH e um RP. Um produto validado, inclusive. Validado. Então, acontece. E aí, a gente faz o pior do sistema, agora temos que fazer isso, dar dinheiro. Aí começa a fase 2 da BN. Como que foi o momento que ela começou a se direcionar tanto para a área da saúde, seu Severino? Em função dessa dificuldade, novamente, uma empresa, ela começa a tomar decisões em momentos você toma decisões ou quando você está muito bem, que você tem dinheiro à vontade, e aí você também corre o risco de tomar as decisões erradas, ou quando você tem uma grande dificuldade. Reunido, sócios, não sei o quê, tinha convidado várias pessoas para trabalhar que não tinha como pagar salário, dava umas ações, que a Benner já nasceu SA. E aí, o que foi legal aí? Né? Eu fiz o quê? Eu falei, nós vamos ter que fazer uma coisa nova. E aí nós fomos visitar o meu sócio, como ele trabalhava, o Zé Milton, ele era muito reconhecido no mundo do mainframe de banco de dados. E os bancos reconheciam muito o trabalho dele. Foi o primeiro cara que fez no Brasil um sistema de cobrança, aquele negócio da francesa, isso foi tudo invenção dele. E aí nós fomos visitar o Banco do Nordeste, que queriam lá a gente queria mostrar a tecnologia, porque a gente falou, vamos vender, a gente fez um framework de tecnologia, nós vamos vender isso dentro do banco. Aí chegamos lá, o banco falou, não, isso aí não vai. Mas eu tenho um desafio aqui para vocês, eu preciso fazer um sistema de saúde. Aí o Zé falou, não tenho nada de saúde. Falei, uma boa oportunidade para aprender. De novo, desafio. Sim. E aí ele falou, olha, Zé, o que você quiser fazer, eu confio em vocês. Você trabalhou tanto para a gente aqui no passado. E aí a gente saiu de lá com um contrato para fazer um software de saúde que a gente não sabia nada. Eles eram eles tinham uma operadora de saúde que era dos funcionários e dos familiares e queriam um software. E aí, voltando no avião, eu falei, Zé, vamos fazer esse negócio. Mas não sei. Eu falei, deixa comigo. Aí eu vou arrumar algumas pessoas que já conhecem isso, uns técnicos e tal, a gente vai dar uma participação, vamos criar. Aí nasceu a Benner Saúde, em Maringá. Eu achei as pessoas em Maringá. O pessoal que trabalhava com a gente lá no CITIL, que tinha saído e feito um software lá para a prefeitura lá de saúde. Eu falei, então já sabe de saúde. E aí fizemos o software, implantamos o software. E agora? Aí nós fomos convidados pelo Banco do Brasil para fazer um projeto de software da área da saúde para 1 milhão de pessoas.
Aí eu fui para lá, fui para Brasília, fiquei lá 1 ano e meio, aprendendo, trabalhando 15 horas por dia, aprendendo tudo sobre saúde. Vivendo lá dentro, interligando, tinha o desafio de interligar 23 filiais, tudo online. Naquela época era online, não sei o que, né? Então eu falei, vamos nessa. E a gente, aí que foi, eu conheci tudo, montei um time, entregamos o projeto depois de quase 2 anos, e aí nasceu o nosso expertise. Estando 2 bancos como cliente, a gente foi para o mercado já com uma chancela de vamos supor, de credibilidade. Se você trabalha para o fulano, eu também vou querer, assim por diante. Uhum. Então, eu sempre aprendi. É importante você ter um cliente grande logo no início. Ele te abre portas pelo logo, pelo case. Às vezes não dá, você tem que começar pequeno. Claro. Mas ter um cliente grande que te dá a chancela é muito importante. Que aí você uma empresa de sucesso. Uma empresa de sucesso, pode ser qualquer empresa. Todo mundo, se você estiver fulano, também quero. Sim. Vai criando aquele efeito cascata, né? De, não, se aquela empresa está usando, é porque é bom, né? Isso. Aí, em 2001, quando eu terminei o projeto do banco, aí a gente tinha já saído da crise, e aí, agora precisamos fazer a empresa crescer. E aí foi a decisão que eu tomei de vir morar em São Paulo. Fizemos assim, gente, não adianta nós termos um monte de empresa em Blumenau, no interior, se a gente não vai vir para o grande centro, para onde acontecem os negócios. E que é 50% do PIB, eu chegava lá para o meu sócio. Aí ninguém, porque também é um outro desafio, sair da sua cidade natal, essa é uma decisão que você tem que tomar na vida profissional. Eu vou sair da minha cidade natal, que eu gosto, não sei o quê, eu vou cair na selva de São Paulo. Quer dizer, isso não é fácil para quem é do interior, que tem tudo na mão, tudo fácil, vir morar para cá. E eu falei para minha esposa, vamos para lá e vamos começar do zero lá. Uhum. São decisões que você tem que tomar. E aí que eu vim para cá. Aí a Benner começou a ter um outro ritmo de crescimento. A partir de 2001, isso? 2001. Mas vocês mantiveram a operação em Blumenau e Maringá? Sim. Centro de desenvolvimento, sim. Porque as pessoas técnicas, elas podem estar em qualquer lugar e você não é fácil você transferir um técnico, e grande parte dessas pessoas, um programador, um analista, ele não sai da sua cidade para ir numa cidade grande, porque ele não tem cabeça de empreendedor. Quem faz isso é o cara que quer empreender, quer crescer. O cara diz assim, vou ser diretor, vou ser não sei o quê. O técnico, ele quer a vida controlada, mas não, então é dificilmente, a não ser que ele quer ser algo mais gerencial, assim por diante. Porque ele pode desenvolver essa atividade em qualquer lugar. Principalmente agora, né? Claro. Tudo online. Né? E, seu Severino, e aí quando, depois desse primeiro projeto da operadora de autogestão, né, do banco, aí começou a nascer essa vertical, digamos assim, de hospitais, planos de saúde. Aí é oportunidade, né? É oportunidade. Aí chegou na época, você chega aqui com São Paulo, os caras começam. Aí eu tinha feito um projeto, que aí a gente já tinha. Vou pensar em outros verticais. A gente fez um produto para escritórios de advocacia e a gente percebeu logo que os escritórios na época não queriam gastar dinheiro com tecnologia. E até o escritório que ia ser o primeiro cliente. Mas eu tenho que pagar alguma coisa? Claro que tem que pagar, né? Ele nos ajudou, mas a gente abandonou. Aí tinha um software lá abandonado. Que ninguém queria pagar nada por isso. Não, tem que pagar quanto? R$200 por mês? Não quero. E aí um dia a gente vai conhecendo pessoas, chega o Banespa, na época o Banco do Estado, antes de ser privatizado, nós precisamos resolver um problema aqui no nosso jurídico. Eles estavam pensando em fazer a privatização, ou a venda, mas era um banco estadual, e precisava organizar a área jurídica. Aí eu falei, eu tenho alguma coisa feita aqui e tal, aí fui lá mostrar. Falei, isso não resolve tudo, mas uma parte é o que eu preciso. Eu falei, então tá bom, então o resto eu vou fazer. Vou fazer. A gente senta aqui, eu faço. Aí o cara falou, vou acreditar nesse baiano aí, meu nome é Severino, todo mundo acha que sou baiano, eu sou alemão. Né? E aí a gente começou um novo desafio, entrar na área jurídica, hoje ter líder nessa área jurídica também, começando por um grande player.
Então, isso novamente, na época o Banespa era um grande player. Claro. Entendeu? Aí já foi a... Então, mas desafio, não foi fácil, não é fácil. Você está vendendo um produto que você não tem ainda. Né? Então, tem que vender e aí correr atrás para entregar. Isso, eu sempre digo, o PowerPoint, mas tudo. A grande ideia é você vender no PowerPoint, né? Você não tem ela pronta. Até porque eu sempre digo assim, quando tu faz um produto em casa, do jeito que você imagina, se você não mostrar ele para ninguém, você acaba fazendo um produto, quando você vai mostrar, eu já joguei fora muitos produtos. Por isso que é importante hoje de startup, tem alguém que já está te homologando produtos. Claro. Porque quando você chega no primeiro cliente, ele diz assim, nada disso vai me atender. Só que na sua cabeça ele vai atender todo mundo. Esse é o preceito que existe no mundo das startups, que foi conceituado pelo Steve Blank, que é um grande autor dessa área, que ele fala de sair do prédio. É que a gente costuma, a pessoa ela tem uma ideia, se apaixona pela ideia, acha que aquilo é uma maravilha, mas não conversa com ninguém, não enfrenta a realidade. Então, quando se vai conversar com alguém fora, vai para uma feira, vai conversar com os seus potenciais clientes, a pessoa talvez vai se deparar ali com uma realidade que não é exatamente a que ela esperava e, no final das contas, precisa se desfazer do que estava criando. Né? E, às vezes, o que é pior, né? O teu dinheirinho que você tinha para o projeto acabou, né? E aí você pensa que tem um produto e não tem. Então, na verdade, esse negócio de você sair da sua zona de conforto e mostrar para clientes potenciais, está claramente definido quem é teu cliente. Isso hoje nos modelos de negócios, eu sempre digo assim, os planos de negócios das startups, ele vai bem até um determinado ponto. É o produto, quem é o mercado, esse é o estudo, né? O produto, quais as dores que vai resolver, qual mercado que vai. Só que quando chega na parte comercial, pode ver que acabou o PowerPoint, né? Exatamente. A pergunta que eu faço, quanto é o CAC? Como é que é a estrutura comercial? Eu recebo muita startup que mostra até o 8º slide, maravilha. E aí o cara olha para mim assim... E aí, legal o produto, mas quanto nós temos que investir no comercial? O produto, eu sei quanto vai custar. O produto é o menor dos investimentos. Agora, quando você vai botar na rua, marketing, não sei. E se é um produto B2C, isso eu aprendi do Paulo Guedes. O Paulo Guedes me chamou lá antes de ele virar ministro, estava lá falando. E aí ele falou, não me vem aqui falar de B2C. Eu estou fora. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, eu não tenho, mas você tem. Que ele é sócio de um fundo na época. E aí ele falou, não, você B2C não, porque B2C precisa de muito dinheiro. Só os chineses e os americanos têm essa visão de botar tanto dinheiro no B2C, porque é marketing, você tem que ser sócio da Google, do não sei o quê, do LinkedIn, e você não tem fôlego de fazer o B2C, certo? Tu tem que crescer no B2B, depois você pode... Mas não, aí ele deu uma aula nesse negócio. E ele me explicou como é que é o negócio. Aí, o iFood, ele foi o cara que investiu no iFood. Então, ele falou, eu vendi quando os caras me pediram 50 milhões. Então, esse é o tipo da coisa que você tem que olhar. Às vezes o produto é perfeito, mas ou você arruma um sócio desse aí muito... Eu gosto sempre de ouvir o 99 Táxi, né? Quando você ouve, porque eu sempre digo assim, vai para um evento que tem esses empreendedores jovens, conta a dificuldade, ninguém conta a dificuldade. Né? Todo mundo fala, vendi por 1,5 bi, fiquei não sei o quê. Só que ninguém conta que captou 1,3 bi. E que passou muita necessidade, que teve muitos momentos que teve que demitir gente, teve que não sei o que e tal. Isso ninguém gosta de contar. Todo mundo quer contar só o lado positivo. Claro. E aí esses jovens acham que o mundo empresarial é perfeito. PowerPoint, não sei o que e tal, eu vou arrumar um sócio e está tudo resolvido. E não está. Claro. Então, tem que contar as dificuldades. Eu sempre falo assim, por que você não falou um pouco das dificuldades, das noites que você batia na porta, dos dias que você bateu na porta, os caras falavam não para você. Você pode ver que nunca tem não, né? Conseguiu um investidor, mas quantos não ele teve? Sim. Então, esse é o ponto que é importante. Não, com certeza. E seu Severino, e depois, assim, então desse momento ali dessas oportunidades que foram surgindo na área de saúde, né? Além da parte de software, né, hoje a Benner ela também tem essa vertical de
de fazer a operação de saúde, né? BPO. É o BPO, né? Fazer a operação de saúde de grandes planos de saúde no Brasil, né? Ou seja, não só entregar o software, mas também fazer a operação da operadora. Isso né? hoje é uma coisa que eu olhava, assim, eu entregava o software para o meu cliente e quando eu percebia que... Porque quando você contrata pessoas, é difícil hoje você contratar pessoas que têm uma inteligência emocional, que consegue aprender rápido. Então, você quando vende um software, à medida que o tempo passa, o nível de utilização cai. O nível de utilização cai. Porque as pessoas vão saindo, as pessoas se tornam... Então, existe um baixo nível de utilização em qualquer software. E aí, acontece, eu olhava e disse, ele não explora, eu faço tanta coisa nova e não explora. E aí, a gente começou a olhar, quando você começa a discutir oportunidades, que serviço eu poderia agregar, que serviço eu poderia agregar ao software. Além do SaaS, né, que virou uma realidade, mas assim, aí eu comecei a agregar serviços, vender o software com serviço agregado, que não diretamente só o serviço de software. E aí nasceu uma divisão... Antes disso, nós já tínhamos feito a verticalização. Unidades de negócio para cada mercado. Então, jurídico é uma unidade de negócio, saúde é uma unidade de negócio. Também é importante. Quando você vai crescer, quando você é uma startup, você tem um produto só. À medida que você vai diversificando, é importante você ter equipes focadas em cada negócio, para você não perder esse negócio do especialista. Quando você começa a crescer, começa a misturar tudo, você tem um problema. Pode ver que nós começamos a fazer isso, depois os grandes players estão fazendo a mesma coisa. Eles estão criando vice-presidências, diretorias para cada unidade de negócio. Porque é linguagem diferente. Eu vender para um lojista, um pequeno lojista do bairro, é diferente de eu vender para uma Magazine Luiza. Claro. Então, abordagem diferente, profissionais com outro jeito de vender. Se eu vou vender para o cara aqui do agronegócio, vou visitar um fazendeiro, vender um software para ele. Certo? Até o jeito de eu me vestir, o jeito de falar com ele é diferente. Claro. Não adianta falar um monte de termos em inglês lá que ele não vai entender. Sim. Então, então tem que entender transporte, por exemplo. Quando eu fui entrar na logística, eu percebi logo que o empresário de logística era o caminhoneiro de ontem. Ele conhecia tudo de caminhão, mas não conhecia nada de software. Fizemos uma apresentação, né? A gente vai aprendendo, né? Fizemos uma apresentação, preparamos uma apresentação para um grande grupo, que é hoje um grande grupo, mas na época não era tão grande. Fizemos uma apresentação para vender um projeto de TMS. Aí, como mania, né? Um monte de termo em inglês, TMS, WMS, um monte de termo bonito e tal. Aí nós fizemos uma apresentação para toda a diretoria. Aí, quando chegou no final, eu falei, consegui um feedback e tal. Aí o presidente levanta e diz assim, metade eu não entendi. Eu anotei aqui um monte de sigla, dá para você me explicar. Cara, não adianta, você tem que falar a linguagem do público que está lá. Claro. Então, aprendi uma coisa. A gente parte da premissa que todo mundo conhece, né, os termos. Né? Esquece, usa a linguagem mais simples possível. Sim. Mas a gente aprendeu a vender para diretor de TI. Sim. Que gosta daquela história do Gartner, não sei o quê. E aí, quando a gente começou a vender, quando o poder da decisão era o dono da empresa, o fundador, a linguagem tem que ser outra. O cara veio lá de baixo, né? Então isso também é uma coisa que eu aprendi. Você tem que falar, seja mais simples e objetivo e evita botar um monte de... É bonito, mas só era bonito para o pessoal de TI. Sim. Claro que hoje uma multinacional ele conhece isso, mas o teu mercado mais baixo na pirâmide, o cara pode não entender e você perde a venda. Claro. Você perde a venda. E além da saúde e do jurídico, quais outras verticais vocês atendem hoje na Benner? Nós temos a parte de RH, né, que cresceu muito. Sim, que era lá do RH, que virou hoje a parte de logística, grandes operações logísticas, né? A gente tem hoje E aí a Benner, o que é importante também é o seguinte, quando você vai criar um novo mercado, você vai criar um novo produto, vê como é que o produto anterior você pode usar, como é que você pode usar a experiência dele, o conhecimento daquele mercado ou a complementariedade. Então tem que pensar que isso é muito mais fácil de você fazer uma coisa bem disruptiva. Eu vou dar um exemplo para você bem... Localiza, ela alugava carros.
Hoje o negócio dela é vender carro, certo? Mas ela pegou o relacionamento com os fabricantes, o relacionamento com o mercado, o conhecimento do mecânico que consertava os carros e fez um novo negócio que é a venda do carro usado. Então, é isso que eu quero dizer. Aproveitar o teu conhecimento ou a tua complementaridade. Eu tenho um negócio de telemedicina na saúde. Legal. Se eu acoplar uma coisa, vou acoplar o serviço dos médicos. Vou acoplar, é algo que eu aproveito o conhecimento que eu tenho. Ou o conhecimento que eu adquiri junto com o meu cliente do meu produto principal. E isso te ajuda muito, você reduz muitos erros. E, seu Severino, como foi, já que vocês têm esse know-how tão grande de saúde, tanto de serviço quanto de software, como foi o momento pandemia, digamos assim, não só na Benner como empresa, mas no mercado que vocês atendem e a gestão desses serviços todos, quando chega esse momento, esse divisor de águas da humanidade, né, que foi a pandemia 2020, né? A pandemia, ela foi boa para uma parte das pessoas e foi ruim para outra parte. Num primeiro momento, a gente nem sabia se ia ser bom ou ruim, porque foi um grande susto. Nunca nós paramos a economia mundial. Isso era um desafio. Um dia eu discuti isso. Alguém tem experiência em parar o mundo, o comércio mundial, as consequências disso, que ia faltar chip, ia faltar não sei o quê. Isso é uma coisa que ia faltar produto básico, que a logística ia ficar totalmente modificada. Então, esse tipo de coisa ninguém sabia. Mas, o que acontece? A pandemia, no primeiro momento, você botar as pessoas em casa com segurança, permitir que todo mundo pudesse trabalhar em casa, foi um grande desafio. Mas depois nós percebemos logo que é o seguinte, um hospital, não adiantava eu bater, na época da pandemia, no hospital, vamos trocar teu software. Ele tinha problemas muito maiores. Ele tinha problema do funcionário que estava doente, tinha um problema de falta de mão de obra, ele tinha um problema de excesso de filas. Então, aí que surgiu o crescimento da telemedicina. Que pode ver que a telemedicina, os médicos, a confederação, a Federação de Medicina, os conselheiros, era tudo contra. Quando chegou a pandemia, até o Senado, eu sempre falava para o Conselho Federal de Medicina, vocês vão receber, quem vai fazer essa lei é o Senado, se vocês não fizerem. Eles fizeram, recolheram, mas aí o Senado aprovou. Telemedicina é uma coisa inventada, legalizada, porque muita gente já fazia clandestinamente, e surgiu aí e não tem volta. Mudou a forma. Então, tem partes da área de saúde, nós na área de serviços agregados para os planos, foi muito importante, nós criamos centrais de triagens, nenhum plano de saúde quer que você vá para a fila e ficar doente. Claro. Então, foi um desafio muito grande. Colocar as pessoas a trabalhar em home office se mostrou, mesmo as pessoas que no início foram para a televisão, para os eventos, falar que era a maior invenção do mundo, mostrou que o brasileiro não tem estrutura para trabalhar em casa. E não tem disciplina necessária para trabalhar em casa. Inclusive nós hoje temos um 3x2, né? Em algumas áreas 4x1, em algumas áreas já nem tem mais um home office. Então a gente dividiu isso por área em função disso. Por causa da 5% das pessoas têm estrutura para trabalhar em casa. Estrutura é ter um escritório, ter um espaço isolado, não é trabalhar na mesa de jantar ou na área de serviço. E a disciplina de você saber que você tem que cumprir a jornada. Mas foi o que deu para fazer. Você botar as pessoas em casa, atender, conseguimos atender nossos projetos, mas foram muitos desafios. E começar a resolver coisas, eliminar papel. Então, por exemplo, a gente tinha o sistema de RH, tinha a LGPD no lado e tinha a necessidade das pessoas trabalhando em casa. Só tinha um jeito, acabar com papel. Não tem mais papel. É mobile, é não sei o quê. Então, você fazer um RH 100% digital. 100% digital. O funcionário não recebia mais nada para assinar, era tudo assinatura digital, que é um setor que cresceu muito na pandemia, porque ninguém mais assina aqui, né? Você não estava lá, tinha que assinar de casa. Sim. Então, alguns setores realmente expandiram. Sim. E outros setores tiveram mais dificuldade por causa
globalização, depende de onde estava o produto, dificuldade. Mas eu acho que houve uma coisa muito importante. Acelerou a inovação, sei lá, o que se levaria 10 anos em 3 anos. Claro. Essa que é a verdade. Porque ali se abriam portas que estavam... Não se sabia quando ia abrir, né? Discutir. E se transformou, vamos dizer aí, estaria para usar o termo para sempre, o que é hoje a saúde, porque já não tem mais como retroceder e dizer, não, nós não teremos mais telemedicina. Não, isso já não tem mais como. Porque hoje os médicos adotaram isso. Os médicos perceberam que eles podem vender os seus horários ociosos, que eles podem atender mais gente, que uma consulta de retorno pode ser muito mais facilmente ser feita por videoconferência ou até a primeira consulta. Ou seja, você pode atender metade dos teus atendimentos presenciais ou telemedicina. Inclusive, quando a gente começou a operação da telemedicina, as primeiras entrevistas com os médicos, quem fazia era o Ivan e eu. Nós é que conversávamos com os médicos para, enfim, trazer para trabalhar com a gente. E eu conversei com um médico que disse, legal, mas eu não acredito nisso da telemedicina. E coincidentemente, não tem muito tempo, o mesmo médico me mandou mensagem perguntando como é que a gente estava em relação às escalas, se tinha um espaço para ele. Porque é o lógico, a sociedade vai de alguma maneira se adaptando, né? E mesmo as pessoas, como o senhor comentou, que talvez não tinham tanta abertura para isso, vão internalizando essa ideia, né? Não tem como retroceder mais isso. É verdade, isso não tem volta, né? Algumas inovações não tem mais volta. É igual a gente não sabe, né? A inteligência artificial, né? Quer dizer, qual o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas? Na vida de um advogado, na vida de um médico, na vida de nas nossas vidas pessoal. É a grande discussão, né? Até onde é o marco legal disso, até onde pode ir e se a gente perder o controle disso. Mas a inteligência artificial está aí. Até que ponto ela vai contribuir, até que ponto ela vai criar problemas, aí não sabe ainda. A gente espera que isso vai ser aperfeiçoado, vai ser criado marcos regulatórios para isso, porque essa é a grande discussão, né? Até onde vai, né? Porque se você pegar hoje já o que existe hoje, você quer, vamos ir num advogado que leva 60%, 70% do tempo pesquisando a legislação, jurisprudência, para preparar um parecer, um processo, um ofício. Ele vai lá hoje, escreve o assunto, vai ver tudo já mastigado, não sei o quê, já olhou os tribunais, já olhou as decisões do juiz, até já disse, esse juiz é contra, esse juiz é a favor. 70% ele é a favor, ou seja, ele já sabe o caminho a tomar. Então, chegou um amigo meu que falou assim, poxa, eu estou aqui nos Estados Unidos me aperfeiçoando na parte de direito para ser diferente, então daqui a pouco, agora eu vou voltar para o Brasil, eu vou ser igual ao recém-formado? Em parte, sim. Porque o conhecimento vai vir muito do mesmo jeito para você. Então, vai mudar, você vai ter que se reinventar na profissão. Então, é isso, é uma mudança que não tem volta. Sim, e a gente precisa aprender a se adaptar, porque a partir do momento em que entrou em voga isso do chat GPT, por exemplo, muita gente ficou, aí agora a inteligência artificial vai nos substituir. Existe uma corrente dentro, vamos dizer, desse meio, que diz que, na verdade, a inteligência artificial não vai nos substituir. Quem vai nos substituir são as pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial, porque muita coisa vai se tornar commodity. Muitas coisas vão se acomodando, vão sendo senso comum, que é o que o senhor falou. O seu amigo disse, eu vou ser igual ao recém-formado. Mas a diferença vai ser, sabe usar as ferramentas, sabe como se utilizar dos recursos que existem hoje em dia, né? Certamente, muitas profissões que é só mão de obra, só não sei o quê, são muitas, eu diria o seguinte, quais as profissões que vão desaparecer praticamente, se não totalmente, e quais vão surgir. Então, hoje, certamente, vamos voltar à nossa época que a gente tinha que decidir, se você decidiu ser médico, você ia decidir, eu decidi ser contador, certamente essa decisão hoje já não se aplicaria mais, tá? Então hoje é robótica, é inteligência, porque você tem que ir para as profissões que vão ensinar as máquinas, e tecnologia pura. Então, como pegar uma máquina, essas máquinas
de chão de fábrica aí, ela ficar inteligente, para evitar, reduzir a mão de obra braçal. Então, vai ter uma mudança. Se vai ter emprego para todo mundo, porque a gente não sabe quantas pessoas precisam para ensinar os computadores e quantas pessoas, né? Quer dizer, isso não está claro ainda, até onde vai. Sim. Mas vai ter uma mudança clara e as novas profissões que estão surgindo são totalmente diferentes do que as E existirão profissões que a gente nem sabe que existirão ainda, provavelmente. É como se, por exemplo, o senhor utilizou um exemplo antes que me parece bastante peculiar para isso, que é, o senhor falou do datilógrafo. Eu me recordo quando meu pai fazia faculdade, que ele tinha que digitar a tese dele lá, não me lembro como é o nome do processo, mas enfim, ele teve que ir numa datilógrafa, uma pessoa especializada nisso. Se ela tivesse ficado presa a isso, provavelmente ia ficar sem trabalho, né? Teve que se adaptar de alguma maneira. Mas na minha época de empreendedor, eu precisava fazer dinheiro para pagar. Um dos meus serviços que eu fazia era datografar essas teses, esses trabalhos, que era uma diversão. Eu falava para as pessoas assim, espalha na faculdade aí que tem um cara que faz para você. E eu era bom nisso, então eu ganhava meu dinheirinho fazendo isso. Bom, me passa tudo aqui no manuscrito que eu faço para vocês, bonitinho, sem erro. Então, isso hoje em dia, vamos supor, uma telefonista, até a secretária, né? Se a secretária é só que marca a agenda, isso tudo desapareceu, né? Verdade. Então, tem que inovar, tem que fazer algo diferente. O grande desafio é hoje as universidades se adaptar por esse novo modelo. Se você lê hoje se você pega hoje um currículo de um curso, se você lê aquele curso, pode fazer esse teste, pega qualquer universidade, o conteúdo programático do curso, aquilo você vai perceber que você não deve gastar dinheiro nesse curso. Aí eu estava num voo, indo para Maringá, conversando com o reitor da universidade estadual lá, e ele me fez uma pergunta, e essa é uma grande verdade. Ele falou assim, as pessoas boas nos assuntos, elas estão ocupada nas empresas, elas não vêm dar aula. Ela perguntou, teu cara fera em banco de dados? Eu falei, está no avião. Pois ele devia estar aqui dando aula. Então, é diferente. Eu perguntei para ele, por que vocês ficam oferecendo tanto curso de direito, contabilidade, essas coisas? Eu falei, porque o juiz tem tempo. O contador é autônomo muitas vezes, então ele vem aqui dar aula. Mas o pessoal de tecnologia que está nativo, que conhece essas novas tecnologias, ele está no mercado de trabalho e dificilmente tem um tempo para vir aqui dar aula. Uhum. Então, uma coisa para a gente refletir. Nós temos que começar a dedicar tempo para ensinar. Então, a universidade oferece curso de quê? Onde ela tem professor. O médico até consegue lá dar aula de medicina, porque ele faz isso, faz o convênio, vai lá dar aula, porque o horário dele é flexível também, ou tem consultório, né? Ele consegue lá dar aula. Mas algumas profissões não, pega na nossa área, na tecnologia. Pouca gente. Aí ele consegue pegar quem? Quem se aposentou. Já não estou mais na vida ativa, estou só em conselho, ou não estou mais. Aí esse cara sabe o quê? As tecnologias do passado. Por isso que nós temos hoje, quando não é atrativo para um jovem hoje olhar isso aí e falar assim, eu tenho que estudar 5 anos para... Aí surgiram os cursos de especialização, estágio, para suprir. Sim. Curso online, né, de todo isso, tipo, né? Por isso que, assim, eu tenho uma coisa que eu quero comigo, assim, os nossos RH tem que ter, é difícil, o RH achar gente, mas existe uma coisa hoje assim, contrate uma pessoa sem experiência, mas com inteligência emocional, que ele vai aprender muito rápido. Pega qualquer jovem, descobriu, faça os testes de inteligência emocional. A gente quer contratar o cara que vem com experiência, mas se ele não tem inteligência emocional, ele não vai fazer a mudança rápida. Ele não vai ser um cara resiliente, ele não vai ser... Ele vai demorar para se adaptar. Então, hoje é descobrir o jovem, mas eu estou sem experiência. Vai nessa. Porque ele vai aprender muito rápido. Ele pega aquilo, vai estudando. É uma outra dinâmica hoje. Agora, não espera que ele saia da faculdade sabendo o que a gente quer que ele saia. Ele tem que sair da faculdade sabendo, mas o dia a dia ele não aprende mais na faculdade, por causa dessa dificuldade dos maiores talentos não estar na sala de aula ensinando. Esse é o nosso grande desafio.
Isso Sim. você pode ver em todas as universidades. É muito diferente. A gente tem que fazer com que essas pessoas doem tempo para formar. Ou criam universidades nas empresas para formar esse pessoal. Mas ele passa 5 anos lá e sai com pouca formação. Pega um programador que ficou lá. Se ele não trabalhou, já aprendeu no trabalho, ele sai sem saber nada. Ele sabe um pouquinho de alguma coisa. Certamente nada que tu vai precisar. Por isso que é tão difícil você achar hoje especialista em inteligência artificial, essas coisas. As universidades nem estão ensinando isso. Sim. Entendeu? É muito normal, assim, normal não sei, mas eu lembro na época que eu estudava na faculdade que os currículos eram de coisas que já não se usava quase, né? Então aí... Piorou. Né? E aí como preparar para esse futuro que não é mais o futuro, é o hoje, né? Então é um problema de base, na verdade, né? O que a gente consegue acelerar um pouco no segundo ano a pessoa começa já a fazer um estágio naquela área que ela está estudando, ela vai aprender muito mais no dia a dia, né? No dia a dia. E a gente fez, por exemplo, tem um projeto que eu participei lá no Blumenau que chama Entra 21. Entra 21 para jovens de 16 a 21 anos, da escola pública, porque isso foi um projeto feito pelo Banco Mundial. A gente já formou quase 5.000 pessoas na área de tecnologia lá, mas o mercado cresceu tanto que aquilo não resolveu o problema de mão de obra. Pegar o jovem lá e convencer ele, fazer os testes para ver se ele tem inteligência emocional, raciocínio e tal, para começar a investir com ele, dando um curso de 1 ano só nas coisas técnicas para ele ir para o mercado de trabalho, antes de ir para a faculdade. Né? E isso deu muito certo. Tive um prazer muito grande de trazer essa ideia junto com o Banco Mundial. A gente implementou. Hoje já se sustenta, as empresas patrocinam isso junto com a prefeitura, mas a gente já formou 5.000 pessoas nessa área. Né? Puxa, quer dizer, não espera o cara ir para a faculdade. É o cara do 2º grau. O cara está lá terminando o 2º grau, tal, só que já vai incentivar ele para ir para a tecnologia. Claro, para já ter um impulso ali, né? Isso. Interessante o que o senhor está falando, que é uma pergunta que eu escuto bastante, vale a pena entrar ainda no mercado de tecnologia? E isso é lógico, a gente vai ver aí, tem uma projeção de que até, se eu não estou enganado, 2030, o mercado vai finalizar com 500.000 vagas em aberto. Ou seja, ainda, por exemplo, imagina quantas pessoas só essa iniciativa de vocês Sim. já formou. E isso nunca supre. Nunca supre. Então, vale muito a pena para quem tem talvez a afinidade, quem consiga ter essa visão, né, de que é importante ter essa formação, né, sempre existe a oportunidade para que a pessoa se desenvolva numa carreira como essa. Eu cheguei em 2000 em Maringá, lá no Paraná, e aí tinham algumas empresinhas de software lá. E aí a vocação do município era indústria química, O prefeito falava, não, eu visto nisso, meu negócio aqui é industrializar Maringá. E eu falava para o prefeito assim, olha, da época ela falou assim, você tem que investir em tecnologia. Estou vindo para cá, você tem que... Né? E aí, que não polui, gera imposto, o ISS é teu, não precisa dividir com outros municípios e tal. E aí, mas aquilo não entrava na cabeça de um prefeito. Hoje, Maringá tem 450 empresas, mas não porque a prefeitura puxou isso, e sim porque as faculdades, tem 3 faculdades lá. E aí acontece, hoje tem 4 já. Quer dizer, as universidades começaram a entender mais rápido de oferecer mais cursos de tecnologia, não sei o quê. Hoje não tem mais mão de obra lá, está mais disputada do que rouba-monte, né? Rouba-monte. Né? Mas tem 450 empresas, muitas delas enormes, que estão lá. Atrás não é mais lá. Você quer eu sempre digo assim, o pessoal vai porque lá é legal, tem muita empresa, mas não tem mão de obra. Blumenau, Recife, várias regiões, roubar monte. Então, nós abrimos um centro de desenvolvimento agora em João Pessoa. Você sair um pouco do centro de competição, Campina Grande, João Pessoa, lá pegar a universidade forma muita gente, a Universidade Federal muito forte. Então, tem que olhar isso. Mas assim, a transformação... Hoje tem 8, 10% da população de Maringá que trabalha com tecnologia. Qualidade de vida. Bastante da gente. População ativa, sim, é muita gente. É muita gente. E Maringá está com um dos maiores IDHs do Brasil, né?
Então, é isso que tem que fazer. Então, acreditar, tecnologia, você vai ter uma mudança, assim, robótica. Dentro de tecnologia vai ter setores agora, inteligência artificial, vai ter muita, a indústria 4, a indústria 5.0, 5G, não tem nada ainda consistente, que tudo que é possível fazer com 5G. Verdade. A hora que isso estiver consolidado, vai demorar um pouco ainda. Porque até que instalar essas antenas no Brasil inteiro vai demorar. Mas o que acontece? Por exemplo, onde que está indo isso? Certo? E isso vai ter muita coisa para ser desenvolvida. Sim. Por isso que nunca vai faltar mão de obra. E, seu Severino, e falando assim agora estamos falando de robótica, de inteligência artificial, a Benner, assim, qual é vamos dizer, os próximos passos que você, enfim, todos lá estão planejando, né? Consolidação, aquisição, entrar novos investimentos em startup. Nós estamos nessa fase agora, nesse momento. De aquisições de empresas. De aquisição de empresas, de negócios complementares, de negócios disruptivos. Então, a gente está nesse momento agora, olhando isso. A empresa com quase 1.700 funcionários, tal, a gente tem que agora dar um outro salto. Existe hoje no setor de tecnologia uma consolidação, tá? Consolidação, empresas abrindo capital para gente, para buscar mais dinheiro, mais barato para fazer aquisições. O setor vai se consolidando, várias startups surgindo, são ondas, né? As mais estruturadas vão se unindo, vão se estruturando, startups surgindo, novas startups chegando. É um ciclo, só que é um ciclo mais rápido que foi. Claro. Não vai mais levar 20 anos para essas coisas acontecerem. Muito rapidamente, o cara deu certo ou não deu certo. Vai para outro. O grande desafio é reduzir a mortalidade das empresas startups. Sim. Esse é o grande desafio. Não tem projeto, não tem como todas elas vingar. Claro. Mas é um desafio muito grande. Uma empresa startup, elas sem marca, sem nada, entrar no mercado e não tem esse dinheiro todo para investir em marketing, não sei o quê. É um negócio muito de boca a boca, não sei o quê, e conseguir alcançar esse nível de maturidade. Claro. E agora, o pessoal está chamando de inverno das startups, né? Tá agora, pelo menos no Brasil, né? Acho que no mundo, mas Brasil principalmente, né? Não é também um pouco de um choque de realidade, talvez, também, seu Severino, de que antes se botava dinheiro e queimava o caixa e agora esse inverno talvez, na verdade, é um momento de não sei, de realidade, talvez. É assim, os ciclos se complementam a cada 20 anos, 20, 25 anos. Em 2000, nós tivemos a bolha da internet. Sim. É só lembrar exatamente o que aconteceu. Surgiram milhares de empresas de internet, muito dinheiro sendo investido. Agora muito mais, mas na época era muito dinheiro, muitos fundos, só se falava. E aí depois, quando você olha o que sobrou daquilo, você conta nos dedos quem sobreviveu. E algumas ainda nem, né? Quer dizer, mas houve o quê? Uma bolha na internet, muito investimento. Depois o mercado fez a peneira. Sim. Isso, só que agora a quantidade de startups é muito maior e foi investido muitos bilhões a mais. Sim. Mas isso se repete de novo. Todo mundo quer, porque de cada 100 empresas, tu vai ter que investir em 100 e torcer que entre as 100 tem uma ou duas. Uma coisa é a empresa que sobrevive. Uhum. Segundo um estudo aí que a XP apresentou, é o seguinte, 97% desaparece. Aí tu tem 2,5% das empresas que sobrevivem, mas ela não vai te dar o dinheiro que você esperava. E aí tem poucas que conseguem furar, ou porque são adquiridas, ou são incorporadas, mas que conseguem prosperam, né? Até porque existe hoje a grande dificuldade. Chega num momento ele não consegue, talvez o inverno que se fala, essa dificuldade de alguém investir nesse momento. Juro lá em cima no mundo, o juro alto no mundo é um desastre para o investimento em startup. Claro, porque é mais fácil deixar lá no... Ou investir ser rentista. Ações da Petrobras, vai investir em ações que pagam dividendo e tal, muito mais lucrativo do que ficar investindo em startup. Claro. Então, esse que é o momento, né? Você vai lá para Florianópolis, um monte de startup que dependia desse investimento, passando
por muita dificuldade, porque o dinheiro fácil não vem mais. Agora você tem que bater na porta, você tem que convencer, é muito mais reuniões, é muito mais convencimento, e os não vêm muito rápido. Claro. Né? Não. E agora, o que está favorecendo? Os fundos querem empresas que têm faturamento. Mudou, né? Claro. Quando o inverno aparece para essas empresas, o mercado está atrás de empresas já constituídas. Claro. Que já tem faturamento, que aí vai para a tese de consolidação. Claro. Que essas startups não estão prontas ainda para consolidar. Sim, porque elas ainda têm que se provar, digamos assim, né? O seu negócio, o seu modelo, né? Ou seja, não é fácil, né? Mas é buscar uma boa consultoria, uma boa assessoria, uma pessoa mais experiente no conselho, que pode orientar, que às vezes falta, vem um pouco também assim, é difícil você falar, reconhecer que teu filho não é o que você, né? A startup é um filho para o cara, né? Eu sempre digo assim, você não vai achar defeito no teu filho, né? Sim. Então é mais ou menos isso, mas às vezes tem que ter um choque de realidade. Claro. É difícil alguém jogar fora uma ideia, né? Pode ver que a pessoa insiste até onde dá, né? Sim. Aí, às vezes diz assim, não, tem que refazer. É difícil. É refazer, jogar fora. Eu sei que lá na empresa, quando os caras me apresentam lá depois, eu falei, pode jogar fora. Aí eu dou umas tarefas para eles, provar que essa água não vai virar vinho. Aí depois eles voltam assim, poxa, foi duro pra gente, né? A gente tava tão animado, mas se ninguém fala isso pra pessoa... Quanto tempo aquilo, ela ficaria insistindo em algo que não vai dar o resultado? Assim, ó, a gente tem uma política interna lá, assim, ó, se isso você não se provou em 3 meses que aquilo tem alguma viabilidade, e você tem lá no 6º mês, se você não tem um cliente para esse negócio, se tu não conseguir, tu esquece. Porque se você não consegue ter ninguém, o cliente não acredita. A empresa que está botando dinheiro vai dizer assim, pô, estou de olho nesse negócio. Aí não adianta se tu deixar só na mão. Mas quando o cara é uma startup, que o cara criou sua empresa, não sei o quê, ele não, é difícil, às vezes, enxergar. Claro. Aquele negócio que o Paulo Guedes me ensinou lá, qual a diferença de investir em uma empresa de B2C, aquilo não sai da minha cabeça. Quando os caras vêm, começa assim, daí, como é que vão vender? Como é que você vai atingir aquele gráfico lá, 5 milhões de pessoas em 2 anos? Para tu impactar 5 milhões de pessoas, quanto você vai ter que investir? Vamos chamar um especialista de marketing aqui, ele vai fazer uma projeção, aí a conta não fica em pé. Claro. Entendeu? Interessante. Porque o B2C é marketing digital. Sim. Não é mais outdoor, não é mais nada, é marketing digital. Jornal, né? Não esquece, não é mais aí, né? já mudou bastante. Então é isso, a dificuldade mudou, os desafios são outros. Seu Severino, queria também agora pedir também, se você pudesse deixar uma mensagem assim de... Bom, já teve tantos ensinamentos aqui, né, do Seu Severino para nós aqui, para todos que estão nos assistindo aqui, porque hoje quem nos acompanha muito na Rapidoc são empresários, empreendedores que fecham parceria conosco para telemedicina, sim, etc. Sim. Então, eu diria que quem vai nos assistir e nos assistirá, né, que esse vídeo ficará gravado, né, diria que 95% ou mais são de empreendedores, empresários que têm negócios, ou estão criando um negócio, ou querem criar um negócio, né? Sim, quais são os desafios, vamos dizer assim, quais são as maiores dores, se pudesse resumir assim, seu Severino, de que é normal, faz parte dessa trajetória a gente passar por isso para... Deixa eu só fazer um adendo para o senhor pegar o gancho. Se o senhor puder também comentar para esse público que o Ivan se referiu, como que o senhor enxerga a telemedicina como mercado, que é justamente onde a gente trabalha hoje, onde o nosso parceiro também, de alguma maneira, trabalha. Eu acho que seria bem interessante. Sim. Bom, vamos falar, começar do início aí. Para quem está começando, para quem está com a startup já está faturando, né? Que a gente sempre diz assim, emitir a primeira nota é uma festa, né? É uma festa. Eu tenho que ir lá na Ievo, lá, que é uma empresa, é um software para desenvolvimento de pessoas, na verdade para você ajudar a acelerar o desenvolvimento da pessoa. E aí quando a gente emitiu a primeira nota, aquilo foi uma festa, né? A nota número 1, né? A nota número 1, né? Então, é muito a primeira vitória, né? Mas, como eu já falei no início, tenta se cercar de pessoas que complementam o seu conhecimento.
ou a visão de marketing, ou a visão de vendas, não posso ter o cara, Aruma, é um consultor, é um conselheiro, essa coisa de conselheiro, ela funciona bem, para questionar o plano de negócio de vocês. Eu ficava muito assim, quando a Bene, num momento, montei conselho com membros externos, eu ficava bravo com aqueles caras nisso, que os caras vinham questionar, mas eles queriam assim, o porquê? Por que essa xícara é preta? Por que não é branca? Eu me incomodava nisso, mas no fundo foi um grande aprendizado. Porque assim, ele questionava, mas por que você não vendeu? Que talvez o teu modelo de vendas estava errado, a tua oferta estava errada. Porque às vezes o produto é excelente, mas o modelo de venda está errado. O modelo de venda está errado. Certo? O cara ninguém mais paga a licença de uso, o cara paga pelo uso. Mudou o mercado. Não adianta eu querer insistir. Então, eu acho que assim, isso é muito importante para quem está começando. Quem está na telemedicina com vocês, a telemedicina ela vai ter outras ramificações, que ainda não se fala. A telemedicina não é só fazer a consulta, para dar acesso para quem não tem. Existe uma coisa a gente tem que olhar um pouco para o interior, as prefeituras. É difícil você ter uma prefeitura no interior e você achar que vai ter um cardiologista lá atendendo no posto. Nem tem na cidade, ele tem que trazer da cidade vizinha. Agora, ele pode, sim, disponibilizar um clínico geral e ele encaminhar para uma agenda com um cardiologista, com um neuro, qualquer especialidade, sem o cara vir para a cidade. Porque, assim, ele perde 1h30 dirigindo para chegar na cidade. Então, tem dias que ele nem vai, né? Então, eu acho que, assim, ele é muito importante para fazer a medicina chegar nos lugares que nem médico tem, nem hospital tem. Então, é fundamental. O SUS vai ter que acelerar isso também, para dar acesso para essas prefeituras lá. E aí, a prefeitura precisa o quê? Ela não é só a tecnologia, a plataforma. Temos 150 empresas, mais ou menos, que fazem essa tecnologia. Mas tem que agregar, tem que ter o médico. Porque não adianta eu dar a tecnologia para a pessoa se a prefeitura lá no interior não tem um médico. Tem que disponibilizar um médico. E é uma grande oportunidade para aquele médico recém-formado, que não tem ainda o dinheiro para... Mesmo que ele tenha dinheiro para montar o seu consultório, ele não tem a clientela para sustentar o escritório. Você acabou de se formar. Pai, me dá um dinheiro aí para eu montar meu consultório. Só que depois, se você ainda não tem a clientela, como é que você vai sustentar o escritório? Então, hoje, pode ser que o médico do futuro é o médico sem consultório. Eu vejo assim, o médico sem consultório. Claro. Você está onde você pode estar. Claro, se você vai fazer uma cirurgia, você vai... Né? Daqui a pouco nem isso não precisa mais ir, não vai fazer a cirurgia remota. Mas o que acontece? Você vai ter segundo ponto, agregar o serviço. Outra coisa, a telemedicina para fazer prevenção, para fazer triagem, para fazer... Ela vai ter um conjunto de serviços agregados. A telemedicina, que é um item que na Covid, o que salvou muita gente, e deu acesso a um atendimento, foi o TeleSUS 136, um projeto que eu tive a oportunidade de participar, que atendia 250 mil pessoas por dia. Com inteligência artificial, com atendimento por enfermeira, e aí encaminhar para o médico também remoto, só para quem precisava do atendimento para fazer a prescrição, se tinha Covid, pedir o exame, assim por diante, sem ele precisar ir na fila. Então, isso é muito importante. Organizar o atendimento da grande população, organizar um atendimento, a telemedicina, com planejamento, ela vai ser o grande diferencial. Ótimo. Bom, muito obrigado, Sr. Severino, essas palavras finais e também nos encaminhando aqui, né, para o nosso encerramento. Agradecer muitíssimo a participação e os conselhos, né, valiosos aqui que nos deu. Eu tenho certeza que não só para nós, mas para todos que nos acompanham aqui é muito importante do que... Uma coisa é a teoria, outra coisa é aprender com quem fez. Porque o Sr. Severino até comentou, né, que todo mundo gosta de subir no palco e falar os louros, né? Mas, na verdade, aqui o Sr. Severino nos comentou um pouco dessa jornada que não é curta e não é fácil, né? E não tem nenhum lugar dito como a gente tem que fazer, né? A gente tem que descobrir as coisas, digamos assim, na prática mesmo, né? Então, muito obrigado, Sr. Severino, de coração, assim, essa
possibilidade de tirar esse tempo, estar aqui conosco, que para nós foi muito valioso e para todos que nos acompanham, tenho certeza que também. Então, gostaria também de deixar uma palavra do Lucas, também do seu Severino. Sim, seu Severino, eu faço minhas as palavras do Ivan, agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de ter separado esse momento para estar aqui com a gente, agradecer muito pelo seu tempo, né? Imagina a quantidade de compromisso que tem uma pessoa como o senhor Severino, e mais do que isso também, por todas as coisas que o senhor nos comentou aqui, que eu tenho certeza absoluta servirão muito para toda pessoa que em algum momento da sua trajetória tome contato com esse material, que certamente fica sempre para a posteridade, né, como caracteriza a internet. E agradecer também por todas as orientações, vamos dizer, que o senhor foi nos dando aqui implicitamente, né, para o desenvolvimento da Rapidoc. A gente sabe que o senhor é muito interessado na área da telemedicina, tem experiência, como comentou, então, muitíssimo obrigado. E desejar cada vez mais êxitos para o Grupo Benner, né, que vocês cumprem um papel muito importante, estão em pleno desenvolvimento também, ampliando, crescendo. Então, tenho certeza que a trajetória de vocês, que já é de muito sucesso, vai seguir crescendo, vai seguir se ampliando cada vez mais. Eu tive a oportunidade de participar 4 anos seguidos, estar entre as 100%, as 100 pessoas mais influentes da saúde sem ser médico. Eu tenho uma missão de vida pessoal que é contribuir com a saúde através da tecnologia. Isso é uma missão, as empresas têm missões, eu tenho uma missão minha. Onde eu puder contribuir, e isso ajuda você a tomar decisões, porque isso eu estou dentro da minha missão ou não estou dentro da minha missão. Então, hoje em dia, tem que ter disciplina e foco. Disciplina e foco em tudo que vocês fazem. Então, disciplina e foco, realmente, não se deixar se desviar. Tem muita coisa hoje que nos distrai a nossa atenção. Então, a mensagem que eu quero deixar, obrigado a todos que estiveram nos ouvindo, espero poder ter contribuído. Muito obrigado. Não, nós que agradecemos, seu Severino, mais uma vez, muito obrigado mesmo, né, e pela participação, pelo tempo, pelos ensinamentos. E agradecer também a todos que nos acompanham, né, sempre aqui em nossas talks e nossas entrevistas aqui na Rapidoc Telemedicina. E, bom, aqueles que talvez estão nos acompanhando pela primeira vez aqui através desse vídeo, né? Então, na Rapidoc nós temos lives todas as semanas, onde nós explicamos o nosso modelo de negócio, já que esse espaço aqui das talks é para compartilhamento de conteúdo, aprender, né, com grandes cases, com grandes empresários no Brasil, como é o caso do seu Severino Benner, mas aquele que quer conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócio da Rapidoc Telemedicina, a gente recomenda fortemente que nos acompanhe em nosso Instagram, aqui mesmo no nosso canal no YouTube, onde nós temos lives e conteúdos semanais sobre como nós operamos com a telemedicina no mercado brasileiro e também agora no mercado internacional, já que recentemente a Rapidoc iniciou sua operação nos Estados Unidos, permitindo com que empreendedores e negócios possam ter cobertura médica em solo americano. Então, tivemos também recentemente uma live falando sobre isso aqui no nosso canal, no dia 4 de setembro, com o nosso lançamento. Então, fica esse convite para quem não conhece a Rapidoc, que nos acompanhe para conhecer um pouco mais do que nós estamos fazendo no mercado de telemedicina. E mais uma vez, obrigado, seu Severino. Obrigado, Lucas, por estar me acompanhando aqui mais uma vez em mais uma talk. E deixamos aí um grande abraço a todos. Até mais.